No nordeste da Grécia, numa península que avança pelo mar Egeu por 50 quilômetros em direção ao sul, existe um território que tecnicamente faz parte da União Europeia, mas que na prática opera segundo regras que não existem em nenhum outro lugar no mundo ocidental. Mulheres não podem entrar. Não é recomendação. Não é tradição respeitada por cortesia. É lei, codificada em tratado internacional, aplicada por guardas de fronteira com armamento, violável com pena de deportação imediata e processo criminal. A última mulher que entrou oficialmente foi a Virgem Maria, segundo a tradição do lugar, há aproximadamente 2000 anos. Desde então, o Monte Athos, que os gregos chamam de Agion Oros, a Montanha Santa, permanece como o único território na Europa onde metade da espécie humana é juridicamente proibida de pisar. E isso é apenas a superfície de algo muito mais estranho. O Monte Athos tem 20 mosteiros habitados, mais de uma dúzia de esquetes e centenas de ermidas dispersas pela floresta densa que cobre a maior parte da península. Abriga aproximadamente 2000 monges de múltiplas tradições ortodoxas, gregos, russos, sérvios, búlgaros, romenos, georgianos. Tem sua própria polícia, seus próprios tribunais, seu próprio sistema de vistos com cota máxima de 100 visitantes não ortodoxos por dia e 120 ortodoxos, sendo que os não ortodoxos precisam solicitar permissão com meses de antecedência e raramente conseguem. Tem seu próprio fuso horário, que difere do resto da Grécia em 13 horas, porque os mosteiros usam o tempo juliano, que conta o dia a partir do pôr do sol. Usa o calendário juliano, que está 13 dias atrasado em relação ao calendário gregoriano usado pelo resto do mundo. É, em todos os sentidos práticos, um Estado dentro de um Estado, dentro de um Estado, dentro de uma supranação, com soberania real sobre seu território que a Grécia e a União Europeia reconhecem formalmente, mas que raramente questionam publicamente. Mas nada disso é o que torna o Monte Athos verdadeiramente extraordinário para quem entende o que está guardado lá dentro. Porque, além da singularidade política e religiosa, o Monte Athos é o maior repositório não catalogado de manuscritos medievais e bizantinos no mundo. Não o maior arquivo que foi estudado e catalogado. O maior arquivo que existe em condições que tornam o estudo sistemático virtualmente impossível, porque os monges que guardam esses manuscritos não são bibliotecários. São guardiões. E a distinção importa enormemente. O arquivista americano Robert Allison, da Universidade de Harvard, visitou o Monte Athos em 1986 com uma delegação de pesquisadores que havia obtido permissão especial para examinar manuscritos no mosteiro de Vatopede, o segundo maior da península. Allison publicou um relatório em 1989 no Harvard Library Bulletin, que ainda é citado por todos que trabalham com manuscritos medievais como o documento mais honesto sobre o estado real dos acervos atônicos. O que ele descreveu não era um arquivo, era um depósito. Manuscritos empilhados em corredores, manuscritos guardados em caixas sem inventário, manuscritos com umidade visível, com fungos nas bordas, com páginas coladas umas nas outras por décadas de pressão e umidade. E por baixo das pilhas mais acessíveis, camadas mais profundas de material que Allison não conseguiu alcançar fisicamente, porque o acesso era fisicamente bloqueado pelo próprio acúmulo. Allison estimou, com base no que viu e no que outros pesquisadores haviam documentado em mosteiros vizinhos, que o número total de manuscritos não catalogados no Monte Athos inteiro estava entre 15.000 e 30.000 volumes. Volumes, não páginas. Cada volume contendo em média entre 100 e 300 páginas. Manuscritos produzidos entre o século IV e o século XVIII, em grego, em latim, em siríaco, em árabe, em georgiano, em eslavo eclesiástico, em romeno, em línguas que alguns dos monges que os guardam nem conseguem ler. Textos copiados em scriptória ao longo de 1.400 anos de história ininterrupta do complexo monástico. Textos que chegaram ao Monte Athos de Constantinopla, de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, de monastérios extintos no Oriente Médio, na Anatólia, nos Balcãs, trazidos por monges em fuga de invasões, de guerras,
de perseguições que destruíram os centros originais onde esses textos foram produzidos. O Monte Athos é o lugar para onde a memória escrita do Mediterrâneo Oriental foi aos poucos sendo empurrada ao longo de mais de 1000 anos de catástrofes. Isso significa que lá dentro há textos que não existem em nenhum outro lugar. Não cópias de textos conhecidos, originais únicos ou únicas cópias sobreviventes de textos que a história do pensamento ocidental e oriental desconhece completamente. Isso não é especulação. É conclusão direta do que os pesquisadores que conseguiram acesso parcial foram capazes de verificar em porções limitadas do acervo. Em 1975, o filólogo grego Linos Politis publicou um catálogo parcial dos manuscritos do Mosteiro de Lavra, o maior e mais antigo do Monte Athos, fundado em 963. Politis trabalhou durante anos no projeto e catalogou aproximadamente 2.200 manuscritos. Seu próprio prefácio estimava que havia pelo menos mais 3.000 manuscritos não catalogados, apenas em Lavra, que ele não havia conseguido examinar, porque o acesso lhe foi negado a determinadas dependências. Apenas em Lavra, que é um dos 20 mosteiros da península. O que está nesses 3.000 manuscritos não examinados em Lavra, somados aos não examinados nos outros 19 mosteiros, é uma questão que a Academia Internacional responde com uma honestidade desconfortável. Pode estar qualquer coisa. Textos filosóficos anteriores à transmissão árabe que preservou Aristóteles e Platão para a Europa medieval. Versões de textos bíblicos que divergem das versões canónicas de formas que a teologia não processou. Correspondências de imperadores bizantinos sobre eventos que a história oficial descreve de forma diferente. Tratados médicos, matemáticos, astronómicos, que poderiam reescrever a narrativa da transmissão do conhecimento entre a Antiguidade e o Renascimento. Textos de tradições gnósticas, neoplatónicas, herméticas, que a Igreja destruiu sistematicamente em outros lugares, mas que chegaram ao Monte Athos através de rotas que escaparam à censura. E textos que ninguém ainda conseguiu imaginar, porque ninguém sabe que eles existem. A comparação mais próxima que existe na história da descoberta de manuscritos é a Biblioteca de Nag Hammadi, encontrada em 1945 no Egito por camponeses que estavam cavando fertilizante. 13 códices, 52 textos em copta que não eram conhecidos de nenhuma outra fonte, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, textos gnósticos que reescreveram a história do cristianismo primitivo de uma forma que os estudiosos ainda estão processando 80 anos depois. 13 códices encontrados por acidente numa jarra de barro no deserto egípcio produziram décadas de reavaliação histórica e teológica. O Monte Athos tem entre 15 e 30 mil volumes não catalogados. A proporção do que pode ser encontrado lá em relação ao que Nag Hammadi revelou é uma questão que os especialistas preferem não calcular publicamente, porque o número é perturbador. Mas por que não catalogado? Porque depois de 1.400 anos de existência, depois de 2 séculos de arqueologia sistemática e filologia moderna, depois da criação de projetos de digitalização de manuscritos em todo o mundo, os acervos do Monte Athos permanecem em grande parte inacessíveis. A resposta tem múltiplas camadas, e cada camada é mais reveladora do que a anterior. A primeira camada é teológica. Para os monges do Monte Athos, os manuscritos que guardam não são objetos históricos, são objetos sagrados. A distinção não é semântica. Um objeto histórico existe para ser estudado, compreendido, interpretado, contextualizado. Um objeto sagrado existe para ser venerado, protegido, preservado no estado em que chegou, sem intervenção que poderia alterar sua essência. Dar acesso a pesquisadores seculares que tratarão os manuscritos como fontes históricas sujeitas à análise crítica é para muitos monges do Monte Athos uma forma de profanação, não metafórica, literal. O mesmo texto que um filólogo trata como evidência de transmissão textual, um monge trata como presença viva do sagrado. O conflito entre essas duas formas de ver o mesmo objeto não é resolvível por negociação ou por regulamentação. É ontológico. A segunda camada é política, e é mais complicada do que parece à primeira vista. O Monte Athos tem uma relação com o Estado grego que é formalmente definida pelo Tratado de Lausanne de 1923 e pelo Protocolo de Adesão da Grécia à Comunidade Europeia de 1981, ambos os quais preservam a autonomia especial do Monte Athos, de forma que nenhuma lei europeia pode revogar
sem o consentimento dos mosteiros. Isso significa que a União Europeia, que tem regulamentações extensas sobre patrimônio cultural e sobre acesso a arquivos de interesse histórico, não tem autoridade legal para exigir acesso aos manuscritos atônicos. A Grécia tampouco tem. Os mosteiros são proprietários soberanos do seu acervo, com direito de recusar acesso a qualquer pessoa por qualquer razão, incluindo razões que nunca precisam ser explicadas. E esse nível de soberania arquivística não existe em nenhum outro lugar dentro das fronteiras da União Europeia. A terceira camada é a mais perturbadora de todas, e é aquela sobre a qual os pesquisadores falam apenas entre si, raramente em publicações formais. É a questão do que os mosteiros sabem que têm. Porque existe uma diferença entre guardar manuscritos não catalogados por razões de recursos e capacidade, o que é completamente compreensível dado que os monges não são arquivistas treinados e têm outras prioridades, e guardar manuscritos não catalogados, porque a catalogação revelaria algo que a administração do Monte Athos prefere que não seja revelado. Esta segunda possibilidade não é confirmada por nenhuma evidência direta, mas existe um padrão de comportamento documentado ao longo de décadas que é consistente com ela, e que não tem uma explicação completamente satisfatória em termos de simples falta de recursos ou de desinteresse. O padrão é este. Sempre que pesquisadores conseguem acesso parcial a porções do acervo e publicam resultados que atraem atenção acadêmica internacional, as condições de acesso para os pesquisadores seguintes se tornam mais restritivas, não menos. A descoberta gera fechamento, não abertura. Isso é o oposto do que acontece em qualquer outra instituição arquivística do mundo, onde descobertas importantes atraem interesse, financiamento, projetos de digitalização, parcerias internacionais. No Monte Athos, descobertas importantes atraem portas fechadas. O caso mais documentado desse padrão envolve o mosteiro de Vatopede e o período entre 2000 e 2010. Em 2000, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Atenas e da Universidade de Oxford, que havia trabalhado em Vatopede por vários anos com permissão formal, anunciou ter identificado entre os manuscritos não catalogados do mosteiro fragmentos que pertenciam a pelo menos 3 textos completamente desconhecidos da literatura patrística grega dos séculos IV e V. Não variantes de textos conhecidos, textos sem paralelo identificado em nenhuma outra coleção do mundo. A notícia circulou na academia especializada. A equipe solicitou extensão de acesso para examinar os fragmentos em detalhe. A resposta de Vatopede foi a revogação de todas as permissões de acesso para a equipe inteira, sem explicação formal, sem possibilidade de apelação. Os fragmentos existem, foram vistos por pesquisadores com credenciais, não foram publicados. E o acesso para examiná-los foi negado antes que qualquer análise detalhada pudesse ser concluída. O filólogo britânico Nigel Wilson, da Universidade de Oxford, que é uma das autoridades mais respeitadas em manuscritos gregos medievais e que visitou o Monte Athos múltiplas vezes ao longo de uma carreira de 40 anos, escreveu numa comunicação privada, que foi reproduzida com sua permissão numa conferência de filologia em Edimburgo em 2008, que sua impressão após décadas de trabalho intermitente com um acervo atônico era que a proporção do que ainda não foi visto por nenhum pesquisador externo era suficientemente grande para que qualquer narrativa sobre a transmissão do pensamento grego antigo e medieval devesse ser considerada provisória. Provisória. A narrativa que alimenta toda a nossa compreensão de como o pensamento filosófico, teológico e científico foi transmitido da antiguidade ao Renascimento. O alicerce da história intelectual ocidental deve ser considerada provisória, porque há algo no Monte Athos que pode reescrever partes substanciais dela. Wilson não estava sendo sensacionalista. Era um filólogo fazendo uma avaliação técnica do estado do conhecimento na sua área. E a avaliação era incompleta de formas que importam. O que está no Monte Athos pode mudar o que pensamos saber. E enquanto não for catalogado e não for acessível, não saberemos se muda e em que. Mas existe algo nos manuscritos do Monte Athos que vai além da filologia clássica e que conecta o arquivo atônico a uma tradição que a história oficial do cristianismo preferiu deixar nas margens. Em 1948, o teólogo americano Morton Smith,
então estudante de pós-graduação em teologia em Jerusalém, visitou o mosteiro Mar Saba no deserto da Judéia, que tem conexões históricas com o Monte Athos através de troca de monges e manuscritos ao longo de séculos. Smith encontrou lá uma carta que atribuía ao bispo Clemente de Alexandria, um dos mais importantes teólogos do século II, e que descrevia a existência de uma versão secreta do Evangelho de Marcos, mais longa do que a versão canônica, que continha material destinado apenas a iniciados avançados na tradição cristã. A carta descrevia conteúdo desse Evangelho secreto de Marcos, que divergia da narrativa canônica em aspectos que Smith, quando publicou a descoberta em 1973, classificou como teologicamente sensíveis. O caso do Evangelho secreto de Marcos é debatido até hoje, com alguns especialistas argumentando que a carta era autêntica e outros argumentando que era uma falsificação do próprio Smith. O original desapareceu antes que a análise forense adequada pudesse ser feita. Mas o que é relevante aqui não é o caso específico de Mar Saba. É que a existência de uma tradição de textos esotéricos cristãos, textos destinados a iniciados e deliberadamente mantidos fora da circulação pública, é documentada em múltiplas fontes. E que o Monte Athos, com sua tradição ininterrupta desde os primeiros séculos do cristianismo oriental, com seus acervos vindos de Constantinopla e de comunidades monásticas extintas em todo o Oriente Médio, é o lugar mais provável do mundo para que textos dessa tradição esotérica tenham sobrevivido. A tradição exicasta do Monte Athos, a prática contemplativa que visa a experiência direta do que os monges chamam de luz incriada, a mesma luz que os discípulos viram na transfiguração de Cristo no Monte Tabor, é ela própria uma tradição que a Igreja Ocidental tratou com profunda suspeita ao longo de séculos. O teólogo Gregório Palamas, monge do Monte Athos no século XIV, que formulou a teologia exicasta em termos que o tornaram alvo de acusação de heresia por parte de teólogos ocidentais, foi canonizado pela Igreja Ortodoxa em 1368, 19 anos após sua morte. A distinção que Palamas fazia entre a essência de Deus, incognoscível, e as energias divinas, experienciáveis diretamente por humanos em estado contemplativo, é uma distinção que o catolicismo romano rejeita como herética e que o protestantismo simplesmente não tem categorias para processar. E os textos que fundamentam essa tradição, os textos que descrevem as práticas e as experiências de contemplativos ao longo de 1000 anos de exicasmo no Monte Athos, estão em grande parte nesses manuscritos não catalogados. Isso significa que o que está no Monte Athos não é apenas história. É uma tradição viva de prática espiritual que se diz capaz de produzir experiências que as categorias do pensamento ocidental moderno, tanto científico quanto teológico, não conseguem descrever adequadamente. E os textos que descrevem essa prática em detalhe, os manuscritos que contêm os relatos de monges que dizem ter experienciado a luz incriada, os tratados que ensinam os métodos específicos para alcançar esse estado, estão guardados por homens que acreditam que esses textos são literalmente perigosos nas mãos erradas. Não metaforicamente perigosos no sentido de teologicamente perturbadores. Literalmente perigosos no sentido de que o conhecimento que contém pode causar dano a quem não está preparado para recebê-lo. Essa crença é levada a sério pelos monges de uma forma que explica muito sobre o padrão de fechamento que os pesquisadores encontram. O arquivista e historiador britânico Graham Speake, que dirigiu o Friends of Mount Athos por 20 anos e que escreveu a monografia mais detalhada sobre a história do Monte Athos, disponível em inglês, publicada pela Universidade de Yale em 2001, disse numa entrevista em 2015 que em suas décadas de envolvimento com o Monte Athos, havia chegado a compreender que a resistência ao acesso acadêmico aos manuscritos não era primariamente burocrática ou política. Era teológica de uma forma muito específica. Os monges que guardam esses manuscritos acreditam que a maioria das pessoas que os quer examiná-los com o propósito errado. Não no sentido de má intenção, no sentido de que o propósito de entender historicamente é fundamentalmente diferente do propósito de preservar sagrado, e que o primeiro propósito, quando aplicado a certos textos, destrói a natureza desses textos de uma forma que não pode ser revertida. Speake não estava endossando essa posição. Estava descrevendo-a como a posição genuína
e internamente consistente que os monges do Monte Athos mantêm. E é uma posição que cria um impasse que não tem solução técnica. Você pode digitalizar todos os manuscritos do Monte Athos com o melhor equipamento disponível. Você pode criar o arquivo digital mais sofisticado do mundo. Mas se os monges que controlam o acesso físico acreditam que a digitalização é ela própria uma forma de desacralização, o projeto não acontece. E nenhuma autoridade externa tem poder legal para obrigá-los a permitir. Nem a Grécia, nem a União Europeia, nem a Unesco. O Monte Athos é soberano sobre seu arquivo, de uma forma que nenhuma outra instituição arquivística no mundo ocidental é. Existe um projeto de digitalização que existe há 20 anos e que ainda não foi completado. Chama-se Manuscripta Athoniensia e foi iniciado pela Universidade Aristóteles de Tessaloniki em colaboração com o governo grego em 2003. 20 anos depois, em 2023, o projeto havia digitalizado aproximadamente 8.000 manuscritos de um total estimado entre 15 e 30 mil. Menos da metade, em 20 anos. Com financiamento governamental, com cooperação de alguns dos mosteiros e com resistência ativa de outros, que nunca assinaram acordos de participação e que continuam negando acesso. Os mosteiros que mais resistem são precisamente aqueles de que os filólogos mais gostariam de examinar o acervo, porque são os que têm a maior proporção de manuscritos de origem não grega, textos trazidos de Constantinopla antes da queda em 1453, textos de mosteiros extintos no Oriente Médio e na Anatólia, textos das tradições que foram destruídas em outros lugares e das quais o Monte Athos pode ser o único repositório sobrevivente. A queda de Constantinopla, em 1453, é um evento que moldou o acervo atônico de uma forma que ainda não foi completamente mapeada. Nos meses que antecederam e seguiram a conquista otomana, monges, clérigos e intelectuais fugiram de Constantinopla levando o que podiam. Parte foi para a Itália, onde alimentou o Renascimento com textos gregos que os humanistas italianos não conheciam. Parte foi para o Monte Athos. O que foi para a Itália foi relativamente bem documentado, porque os humanistas italianos eram ávidos catalogadores e publicadores. O que foi para o Monte Athos foi muito menos documentado, porque os monges do Monte Athos não eram humanistas. Eram contemplativos com outras prioridades. O acervo que chegou ao Monte Athos de Constantinopla em 1453 e nos anos seguintes foi parcialmente integrado aos arquivos existentes, parcialmente guardado em condições que variavam de mosteiro para mosteiro, e em grande parte nunca sistematicamente examinado. Naquele acervo que veio de Constantinopla pode estar material da Biblioteca Imperial, a Biblioteca do Palácio Imperial de Constantinopla, que funcionou por mais de 1000 anos, desde a fundação da cidade por Constantino, em 330, até a queda do Império. Uma biblioteca que, na sua época, continha 120.000 volumes, segundo fontes do período, e que, ao longo de 10 séculos, acumulou textos de toda a tradição intelectual do mundo greco-romano e do Oriente Médio cristão. Uma biblioteca cujo conteúdo foi em grande parte destruído durante os saques da Quarta Cruzada, em 1204, e durante a conquista otomana, em 1453, mas que certamente teve parte de seu conteúdo evacuado antes das destruições por pessoas que entendiam o que estavam preservando. Para onde esse material foi, é uma questão que a filologia medieval está constantemente tentando responder, rastreando referências em textos posteriores a obras que só poderiam ter chegado ao século XV através de cópias que sobreviveram à destruição. Algumas dessas cópias estão em bibliotecas europeias e foram identificadas. Outras podem estar no Monte Athos, em caixas não abertas, em corredores empilhados, abaixo de camadas de manuscritos depositados por cima ao longo de séculos. O classicista italiano Luciano Canfora, da Universidade de Bari, autor de O Sonho de uma Biblioteca Perfeita e de estudos sobre a história das bibliotecas antigas, escreveu em 2012 um ensaio em que argumentava que o Monte Athos representa o maior problema não resolvido da filologia clássica e medieval. Não pela quantidade do que pode estar lá, pela impossibilidade estrutural de resolver o problema com as ferramentas disponíveis, dado que as ferramentas disponíveis requerem acesso, e o acesso é controlado por pessoas que têm razões genuínas
e internamente consistentes para não concedê-lo. Canfora descreveu o Monte Athos como um arquivo que existe no limite entre a história e o sagrado, onde as categorias do conhecimento histórico e as categorias do conhecimento místico se confrontam sem possibilidade de síntese, e onde esse confronto determina o que a humanidade pode saber sobre sua própria memória intelectual e espiritual. Há algo que acontece no Monte Athos que nenhum texto acadêmico sobre o arquivo descreve, porque não é um fenômeno arquivístico. É um fenômeno de presença. Todos os pesquisadores que conseguiram acesso e que publicaram relatos pessoais, não apenas técnicos, descrevem a experiência de trabalhar com manuscritos no Monte Athos como qualitativamente diferente de trabalhar com manuscritos em qualquer outra biblioteca do mundo. Philip Sherrar, o filósofo e tradutor britânico que passou décadas trabalhando no Monte Athos e que traduziu para o inglês a Filocalia, a coleção fundamental de textos hesicastas, escreveu que a sensação de trabalhar com esses manuscritos no contexto do Monte Athos era a de estar em contato com algo que não era apenas documento histórico. Que havia uma qualidade de presença nos textos que ele não conseguia explicar em termos que o pensamento ocidental secular tivesse categorias para descrever. Sherrar era um intelectual rigoroso, não um místico crédulo, e ele estava descrevendo uma experiência que vários outros pesquisadores descreveram de formas diferentes, mas convergentes. Isso pode ser efeito do contexto. A atmosfera do Monte Athos, o silêncio da floresta, os cantos que começam antes do amanhecer e continuam em ciclos ao longo do dia, a luz específica do Egeu nas manhãs de inverno, o peso histórico do lugar, tudo isso contribui para uma experiência que inevitavelmente colore a percepção de qualquer coisa feita dentro desse contexto. Mas pode ser também que os monges que guardam esses manuscritos estejam certos numa forma muito específica e muito literal quando dizem que os textos que guardam têm uma qualidade que vai além do histórico. Que há algo nos textos sobre a prática hesicasta, sobre os métodos de contemplação, sobre as experiências de luz que os monges dizem ter alcançado, que requer o contexto certo para ser lido corretamente. E que esse contexto, o Monte Athos com seus 2.000 monges e seus 1.400 anos de prática ininterrupta, é o único contexto em que esses textos podem ser realmente compreendidos, e não apenas historicamente processados. Essa é a tensão fundamental que define o Monte Athos como problema. Não é apenas um problema de acesso arquivístico. É um problema sobre o que significa conhecer. Sobre se o conhecimento histórico crítico que a academia pratica é o único tipo de conhecimento, ou se existe outro tipo de conhecimento, o conhecimento que os monges chamam de gnose no sentido mais literal, conhecimento por participação, em vez de conhecimento por observação, que é o que os textos do Monte Athos descrevem e que o contexto do Monte Athos foi desenhado para transmitir. E enquanto essa tensão não for resolvida, enquanto as duas formas de conhecimento continuarem a se confrontar sem síntese possível, o Monte Athos continuará sendo o que sempre foi, o lugar onde a memória escrita do Mediterrâneo Oriental está guardada por homens que acreditam que guardá-la é mais importante do que compartilhá-la, e que têm, por tratado internacional, o direito de continuar acreditando isso. Existe um documento que circula entre especialistas em manuscritos medievais e que nunca foi publicado em nenhuma revista acadêmica, porque seu conteúdo coloca o pesquisador que o cita numa posição profissionalmente delicada. É uma lista. Não completa, não verificada de forma independente, mas compilada ao longo de décadas por um filólogo austríaco chamado Herbert Hunger, que foi diretor do Instituto de Estudos Bizantinos da Universidade de Viena de 1958 a 1982, e que é considerado um dos maiores especialistas do século XX em literatura bizantina. Hunger passou anos coletando referências em textos medievais conhecidos, a obras que eram citadas como existentes, mas que não aparecem em nenhum catálogo de nenhuma biblioteca do mundo. Obras citadas por nome, por autor, às vezes com resumos de conteúdo, em textos que claramente as conheciam em primeira mão. Obras que deveriam existir em algum lugar, e que a distribuição geográfica e temporal das fontes que as citam sugeria concentrar-se numa direção específica. Em direção ao Monte Athos. Hunger nunca publicou a lista como argumento acadêmico formal.
Era sua convicção pessoal, baseada em décadas de trabalho com fontes, que uma porção significativa das obras que a filologia clássica e medieval considerava perdidas não estava de fato perdida. Estava inacessível. E inacessível por razões que ele descreveu, numa palestra em Viena, em 1979, cujas anotações foram preservadas por um de seus alunos e distribuídas informalmente, como sendo tanto acidentais quanto deliberadas. Acidentais no sentido de que a desorganização dos arquivos atônicos resultava em parte de simples falta de recursos e de prioridades diferentes das acadêmicas. Deliberadas no sentido de que havia uma camada, difícil de documentar, mas consistente com o padrão observado, de resistência ativa à catalogação de certos tipos de material. Que tipos de material? Hunger era específico nessa palestra, conforme as anotações preservadas. Textos que descreviam formas de cristianismo que divergiam da ortodoxia estabelecida no Concílio de Nicéia de 325. Textos que continham conhecimento astronômico, matemático ou médico, que antecipava desenvolvimentos que a história ocidental atribuía a períodos muito posteriores. Textos que documentavam práticas litúrgicas e teológicas que a Igreja havia suprimido em outros lugares. E textos que descreviam experiências contemplativas de uma forma que sugeria um sistema de conhecimento interior incompatível com a teologia dogmática, mas que havia sobrevivido no Monte Athos, precisamente porque a autonomia do complexo monástico o protegia de pressões externas, que em outros contextos teriam levado à destruição desse material. Essa é a hipótese Hunger, como os especialistas que conhecem as anotações a chamam informalmente. Ela não é aceita como fato estabelecido, mas também não foi refutada, porque refutá-la exigiria acesso ao acervo atônico, que ninguém conseguiu de forma suficientemente sistemática para constituir uma refutação definitiva. Está em suspensão, como tantas outras coisas relacionadas ao Monte Athos. Verificável em princípio, inverificável na prática. O que torna a hipótese Hunger particularmente difícil de descartar é que ela é consistente com o que sabemos sobre como o Monte Athos foi usado historicamente como refúgio para tradições que a Igreja oficial perseguia. O caso mais documentado é o dos Bogomilos, uma tradição dualista que floresceu nos Balcãs entre os séculos X e XV e que a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica perseguiram com violência comparável à utilizada contra os cátaros na França. Os Bogomilos acreditavam que o mundo material havia sido criado por um princípio maligno e que a salvação consistia no desprendimento da matéria através de práticas ascéticas e de transmissão de conhecimento esotérico. Textos bogomilos foram destruídos sistematicamente em todos os lugares onde a Inquisição ou seus equivalentes ortodoxos tiveram alcance. Mas o Monte Athos, por sua autonomia e pela dificuldade de acesso, oferecia um grau de proteção que outros lugares não tinham. Que textos bogomilos sobreviveram lá dentro, misturados com o restante do acervo, não catalogados e, portanto, não identificáveis a partir de fora, é uma possibilidade que os especialistas em heresias medievais tratam com seriedade. E os bogomilos não são o único caso. A tradição dos exicastas do Monte Athos, que Gregório Palamas sistematizou no século XIV, tinha conexões documentadas com correntes neoplatônicas e com práticas contemplativas que tinham paralelos em tradições consideradas heterodoxas em outros contextos. O próprio Palamas foi acusado de messalianismo, uma heresia que a Igreja havia condenado no século IV e que descrevia uma forma de oração contínua destinada a produzir experiência direta de Deus. A distinção entre o exicasmo de Palamas e o messalianismo era suficientemente sutil para ser objeto de debates teológicos que continuaram por décadas após sua canonização. E essa sutileza, essa zona de fronteira entre ortodoxia e heterodoxia que o exicasmo atônico sempre habitou, é precisamente o tipo de zona em que textos que seriam destruídos em outros contextos poderiam sobreviver no Monte Athos, sob o manto de uma tradição que a Igreja Ortodoxa canonizou, mas que nunca definiu de forma completamente fechada. Mas há algo que vai além da questão dos manuscritos, e que é tanto mais imediato quanto mais difícil de documentar. É a questão do que os monges vivos do Monte Athos sabem que não está escrito em nenhum lugar. A tradição oral. O exicasmo
É, por definição, uma tradição de transmissão de mestre para discípulo, onde o essencial não é o texto, mas a relação pessoal, a observação direta, a correção continuada ao longo de anos de prática. Os maiores starets, os mestres espirituais do Monte Athos, transmitem a seus discípulos um conhecimento que não foi e que, segundo a tradição, não deve ser escrito. Porque a escrita captura apenas a forma externa e não a substância. Paisios Agioreitis, o monge do Monte Athos que foi canonizado pela Igreja Ortodoxa em 2015, menos de 30 anos após sua morte, em 1994, era conhecido por recusar sistematicamente pedidos de que ditasse ou escrevesse seus ensinamentos de forma sistemática. Ele dizia que o que era mais importante não podia ser transmitido através de texto e que tentar fazê-lo produzia uma caricatura do ensinamento, que era pior do que nada, porque criava a ilusão de compreensão sem a substância. Paisios não era um analfabeto. Era um homem que havia lido extensamente, que citava os padres da igreja com precisão, que havia escrito 5 volumes de textos espirituais que foram publicados e traduzidos para dezenas de línguas. Mas o que ele dizia ser inescrevível era algo diferente disso. Era o conhecimento que vem da experiência direta do que a tradição exicasta chama de teoses, a deificação, a participação direta na natureza divina que Palamas havia descrito em termos teológicos, mas que os monges do Monte Athos descrevem em termos de experiência vivida. E esse conhecimento, transmitido de mestre a discípulo em relação pessoal ao longo de 1400 anos de história ininterrupta, é o que existe no Monte Athos que nenhum arquivo, nenhuma digitalização, nenhuma expedição arqueológica pode capturar. Porque não está em nenhum manuscrito, está nas pessoas. Essa dimensão do Monte Athos é a que mais perturba quando se tenta pensar sobre o que o lugar esconde, porque ela sugere que a questão do arquivo, dos manuscritos não catalogados, das obras perdidas, das heresias sobreviventes, é a camada externa de algo que tem camadas mais profundas. Que o arquivo é o testemunho material de uma tradição de conhecimento cuja substância não é material. E que a resistência à abertura do arquivo é, em parte, a resistência de pessoas que entendem que abrir o arquivo sem o contexto que lhe dá sentido é como abrir um livro de música para alguém que nunca ouviu música. A partitura está lá. Toda a informação necessária para reproduzir a peça está lá. Mas sem o conhecimento de como a música soa, a partitura é um conjunto de símbolos cujo significado é opaco. Para os monges do Monte Athos, os manuscritos são a partitura. O exicasmo vivo é a música. E dar acesso aos manuscritos sem o contexto do exicasmo vivo seria, na sua perspectiva, dar acesso à partitura a pessoas que nunca ouviram a música e que iriam interpretá-la em categorias que não foram feitas para ela. Essa perspectiva não é anti-intelectual. É a perspectiva de uma tradição que distingue entre 2 tipos de conhecimento de uma forma que o pensamento ocidental moderno raramente faz, e que considera um tipo redutível ao outro de forma inadequada. Existe um episódio específico que ilustra isso com uma clareza perturbadora. Em 2007, uma equipe de cientistas da Universidade Técnica de Atenas chegou ao Monte Athos com equipamento de espectroscopia de fluorescência de raios-x para analisar pigmentos e suportes de ícones medievais, no contexto de um projeto de preservação aprovado pela administração atônica. A análise era não invasiva, não destrutiva, e havia sido aprovada formalmente. A equipe trabalhou por 2 dias nos ícones da igreja principal do Mosteiro de Grande Lavra. No 3º dia, encontraram as dependências onde os ícones mais antigos estavam guardados fechadas, sem explicação. Um monge que havia sido designado para acompanhá-los simplesmente disse que o trabalho havia terminado. A equipe publicou os resultados dos 2 dias que conseguiu trabalhar, numa revista de conservação de arte, e mencionou em nota de rodapé que o acesso havia sido interrompido antes da conclusão planejada do projeto. A nota de rodapé não foi elaborada. Não havia elaboração possível que não entrasse em conflito com a administração atônica de formas que comprometeria qualquer acesso futuro. Esse tipo de autocensura nos relatos publicados é documentado de forma suficientemente consistente para ser ele próprio um padrão.
Pesquisadores que escrevem sobre o Monte Athos para publicação acadêmica omitem sistematicamente os detalhes de como o acesso foi gerenciado, restringido ou encerrado, porque mencioná-los em detalhe comprometeria a possibilidade de acesso futuro. Existe uma economia de silêncio que opera ao redor do Monte Athos na academia, onde o que é dito publicamente é cuidadosamente filtrado para preservar relações com uma instituição que tem poder unilateral de conceder ou negar acesso a material que os pesquisadores precisam. E essa economia de silêncio significa que a imagem pública do Monte Athos na literatura acadêmica é sistematicamente mais positiva e mais cooperativa do que a realidade vivida pelos pesquisadores que tentam trabalhar lá. O resultado dessa economia é que as pessoas mais qualificadas para descrever o que o Monte Athos esconde são precisamente as que têm mais a perder dizendo-o publicamente. Os filólogos que viram fragmentos de textos desconhecidos e não conseguiram examiná-los em detalhe. Os conservadores que identificaram manuscritos em condições de deterioração sem poder intervir. Os historiadores que rastrearam referências a obras que deveriam estar no Monte Athos e que jamais conseguiram verificar se estão. Todos eles sabem de coisas que não publicam, porque publicar seria queimar pontes com a única instituição que tem acesso ao que eles precisam. E essa estrutura de incentivos, completamente compreensível do ponto de vista individual de cada pesquisador, cria coletivamente uma lacuna enorme entre o que a academia sabe sobre o Monte Athos e o que a academia diz sobre o Monte Athos. O patriarca ecumênico Bartolomeu I, que é a mais alta autoridade do ortodoxismo oriental e que tem uma relação especial com o Monte Athos por ser o patriarcado de Constantinopla, o protetor canônico do complexo monástico, disse numa entrevista ao jornal Le Monde, em 2019, algo que os especialistas em manuscritos medievais leram com atenção. Ele disse que o Monte Athos contém tesouros que a humanidade ainda não conhece, e que a questão de quando e como esses tesouros serão compartilhados com o mundo é uma questão que deve ser decidida pelos monges que os guardam, e não por pressões externas. Tesouros que a humanidade ainda não conhece. O patriarca ecumênico, que tem acesso a informações sobre o acervo atónico que nenhum pesquisador externo tem, confirmou publicamente que há algo lá dentro que o mundo não conhece. Não sugeriu, afirmou. E depois disse que a decisão sobre quando compartilhar pertence aos guardiões. Quando significa nunca, para a maioria dos manuscritos mais importantes, na avaliação dos especialistas que conhecem o padrão histórico. Não por má vontade, por razões que são, dentro da lógica do Monte Athos, completamente coerentes e completamente irreconciliáveis com a lógica da academia. Dois sistemas de valor sobre o que o conhecimento é, para que serve e quem tem direito a ele, operando sobre o mesmo conjunto de objetos físicos, sem possibilidade de síntese. E no meio dessa irreconciliabilidade, manuscritos que podem conter obras perdidas da antiguidade, textos de tradições que a história oficial do Ocidente cristão nunca conheceu, descrições de experiências que as categorias da ciência moderna não conseguem classificar, continuam acumulando poeira e fungos em corredores de pedra na ponta de uma península no nordeste da Grécia, guardados por homens que acordam antes do amanhecer para cantar em grego medieval numa tradição que não parou desde que começou. Em 2022, um incêndio de proporções significativas atingiu a floresta próxima ao mosteiro de Zographou, no Monte Athos, queimando aproximadamente 800 hectares antes de ser controlado. Os bombeiros gregos e o exército intervieram. Zographou não foi diretamente afetado. Mas durante os dias em que o fogo ameaçou a península, nenhuma informação foi divulgada sobre os procedimentos de emergência adotados para proteger os manuscritos dos mosteiros ameaçados. Nenhum comunicado sobre que material havia sido evacuado, para onde, em que condições. O fogo passou, a crise acabou. O silêncio sobre os manuscritos durante a crise foi absoluto de dentro do Monte Athos, e os jornalistas que tentaram obter informações sobre o estado dos arquivos foram informados de que os mosteiros não faziam comentários sobre seus acervos à imprensa, em nenhuma circunstância, incluindo circunstâncias em que o fogo está a quilómetros de distância e os manuscritos têm 1000 anos. Esse silêncio em crise é talvez o mais revelador de todos os silêncios do Monte Athos, porque numa emergência real, o que uma instituição protege primeiro revela o que ela mais valoriza. E o Monte Athos protegeu o silêncio sobre o acervo com a mesma determinação com que protegeu o acervo em si.
Como se as informações sobre o que existe fossem tão importantes de guardar quanto as coisas que existem. Como se o conhecimento de que existem certos textos fosse em si mesmo algo que precisa de proteção. Como se a lista de títulos, a lista de conteúdos, a lista de autores, fosse ela própria um tipo de segredo que tem consequências se vazado para o mundo que ainda não está preparado para recebê-lo. Há uma história sobre o Monte Athos, que circula entre os monges e que os pesquisadores externos raramente ouvem, porque raramente estão presentes nos momentos em que ela é contada. Não é uma lenda. É um relato transmitido de monge a monge sobre algo que aconteceu no mosteiro de Yveron, o mosteiro georgiano, fundado em 976, considerado o guardião de um dos ícones mais sagrados do ortodoxismo oriental, a Portaitissa, a guardiã do portal. O relato descreve que em determinado período, não especificado com precisão em nenhuma versão que chegou ao conhecimento externo, monges que estavam trabalhando na restauração de parte das fundações do mosteiro encontraram uma câmara que não constava em nenhum mapa interno do edifício. A câmara estava selada. O que estava dentro dela é o ponto em que as versões divergem, e essa divergência é ela própria reveladora, porque nas tradições orais, as versões divergem nos detalhes, mas convergem no essencial. O essencial, em todas as versões que chegaram ao conhecimento externo, é que o que foi encontrado foi considerado suficientemente significativo para ser imediatamente reportado ao Protos, o líder da comunidade atónica, e para ser subsequentemente reselado sem que seu conteúdo fosse divulgado aos monges comuns do mosteiro. Isso não pode ser verificado. É tradição oral, sem documentação escrita acessível. Mas existe em paralelo com um fato documentado que lhe dá uma ressonância específica. Em 2004, o mosteiro de Yveron passou por uma reforma extensiva de suas fundações, que durou 2 anos. A reforma foi financiada em parte por doações de oligarcas russos ortodoxos, que têm uma relação especial com o Monte Athos, e que nos anos 2000 investiram somas consideráveis na restauração de mosteiros. A reforma de 2004 a 2006 em Yveron não foi acompanhada por nenhum arqueólogo. Nenhuma presença arqueológica foi solicitada, nenhuma foi autorizada. Em qualquer outro contexto na União Europeia, uma reforma de fundações de um edifício de origem medieval com mais de 1000 anos de história exigiria supervisão arqueológica por lei. No Monte Athos, nenhuma lei europeia se aplica. A reforma foi concluída. O que foi encontrado durante a escavação das fundações, se algo foi encontrado, não foi reportado a nenhuma instância externa. Nenhum comunicado, nenhuma publicação, nenhum relatório. O arqueólogo grego Anastácios Orlandos, que foi um dos primeiros a tentar mapear as estruturas medievais do Monte Athos na primeira metade do século XX, escreveu em 1958, num relatório para o Ministério da Cultura grego, que as fundações dos mosteiros atônicos apresentavam estratigrafia que sugeria a ocupação anterior ao período monástico, em pelo menos 2 locais que havia examinado. Anterior ao monaquismo, que começou no Monte Athos no século IX, significa anterior a 900. Possivelmente muito anterior, dado que a península foi habitada desde a antiguidade e que autores gregos antigos mencionam santuários pagãos no Monte Athos antes da cristianização. O que existia naquelas fundações antes dos mosteiros é uma questão que a arqueologia nunca teve a oportunidade de investigar de forma sistemática. E nunca terá, enquanto a soberania atônica impedir qualquer presença arqueológica não autorizada pelo próprio complexo monástico. A questão da ocupação pré-cristã do Monte Athos não é especulação. É fato histórico registrado em fontes antigas. Tucídides menciona o Monte Athos no contexto da expedição persa de 408 a.C., quando a frota de Mardónio foi destruída ao dobrar a ponta da península. Estrabão menciona uma cidade chamada Acrotói, que existia no Monte Athos na antiguidade. Ruínas de estruturas identificadas como templos pagãos foram observadas por visitantes medievais e por exploradores do século XIX em diferentes pontos da península. E a tradição do Monte Athos como lugar sagrado é anterior ao cristianismo, porque a sacralidade de um lugar raramente é criada do nada, raramente é inaugurada por uma única tradição religiosa. É herdada, reinterpretada, reapropriada por tradições sucessivas,
que reconhecem na geografia uma qualidade que antecede qualquer narrativa teológica específica sobre ela. O que os gregos antigos consideravam sagrado no Monte Athos, o que os habitantes pré-cristãos da península guardavam nos seus santuários, o que existe nas camadas mais profundas da estratigrafia, abaixo dos mosteiros medievais, é uma questão que se conecta a algo que a história religiosa do Mediterrâneo Oriental está constantemente tentando mapear: a continuidade dos locais sagrados. A tendência das tradições religiosas de se instalarem nos mesmos lugares que as tradições que as precederam, reconhecendo naqueles lugares uma qualidade que excede qualquer justificativa teológica particular. O Monte Athos foi sagrado antes do cristianismo. O cristianismo chegou e o encontrou sagrado. Os monges que chegaram no século IX se instalaram num lugar que já tinha uma história de sacralidade com pelo menos 1000 anos. E o que permaneceu dessa história de sacralidade pré-cristã, seja em texto, seja em objeto, seja nas fundações das estruturas que foram construídas sobre estruturas mais antigas, é parte do que o Monte Athos guarda, sem que ninguém de fora saiba exatamente o que. Existe um pesquisador que tentou mapear essa continuidade de uma forma que combina filologia clássica, arqueologia e história das religiões, e que chegou a conclusões que apresentou numa conferência em Tessalônica em 2011 e que nunca publicou em forma completa por razões que ele mesmo descreveu como prudenciais. Seu nome é Dimitrios Kritsotakis, e ele era então professor associado de História das Religiões na Universidade Demócrito da Trácia. Kritsotakis havia rastreado nas fontes antigas referências a um santuário no pico do Monte Athos, o ponto mais alto da península com 2.033 metros, que descreviam práticas oraculares e rituais de comunicação com o divino que tinham paralelos estruturais com práticas documentadas em Delfos e em Dodona. Não o mesmo ritual, paralelos estruturais, ou seja, a mesma lógica de acesso ao sagrado através de um lugar geograficamente extremo, de difícil acesso, que por sua própria geografia funciona como limiar entre o humano e o que está além do humano. Kritsotakis não estava argumentando que os monges ortodoxos do Monte Athos estavam praticando algo derivado de oráculos pagãos. Estava argumentando que a sacralidade do lugar tinha raízes que antecediam o cristianismo em pelo menos 1 milênio, e possivelmente mais, e que a tradição exicasta, com sua ênfase na comunicação direta com o divino, através de práticas contemplativas que são geograficamente específicas, ou seja, que funcionam no Monte Athos de uma forma particular que não é exatamente reproduzível em outros contextos, podia ser parcialmente compreendida como a versão cristã de uma sensibilidade em relação ao lugar que era muito mais antiga do que o cristianismo. Kritsotakis descreveu isso como continuidade sagrada, e disse que a resistência do Monte Athos ao escrutínio externo podia ser parcialmente entendida como a resistência de um lugar que internalizou ao longo de milênios a consciência de que sua sacralidade depende de uma certa impermeabilidade ao que está fora. Permeabilidade ao externo como ameaça à sacralidade. Essa é uma ideia que aparece em muitas tradições religiosas, mas que o Monte Athos levou mais longe do que qualquer outro lugar no mundo ocidental, em termos de sua expressão institucional e legal. E quando se coloca essa ideia ao lado do que sabemos sobre os manuscritos não catalogados, sobre as obras perdidas que podem estar lá, sobre as práticas exicastas transmitidas oralmente, sobre as fundações medievais sobre estruturas mais antigas, emerge uma imagem que é simultaneamente a imagem de um arquivo e a imagem de um organismo vivo, que se protege da mesma forma que qualquer organismo vivo se protege, mantendo uma membrana entre o interno e o externo, que é o que torna possível a manutenção de sua identidade específica. Mas organismos vivos também morrem. E o Monte Athos está morrendo demograficamente de uma forma que nenhum dos assuntos que discutimos até agora captura com a urgência que merece. Em 1960, o Monte Athos tinha aproximadamente 7.000 monges, distribuídos pelos 20 mosteiros. Em 2000, tinha menos de 2.000. Em 2024, tem aproximadamente 2.200, um número que estabilizou nas últimas 2 décadas, mas que está muito abaixo dos níveis históricos e que oculta uma distribuição etária profundamente problemática. A maioria dos monges atônicos tem mais de 60 anos. A entrada de monges jovens
é insuficiente para substituir os que morrem em ritmo que garanta a continuidade da tradição viva no longo prazo. Não há data de colapso. Nenhum modelo demográfico que preveja o fim do Monte Athos num horizonte de tempo específico. Mas o envelhecimento da população monástica é um fato documentado que os próprios líderes do complexo reconhecem como problema existencial. O que isso significa para os manuscritos é uma questão que os conservadores de arte e os arquivistas discutem com urgência crescente nos bastidores das conferências internacionais de preservação do patrimônio. Porque os manuscritos do Monte Athos são preservados por uma comunidade humana viva, que tem o conhecimento, a motivação e a autoridade para mantê-los. Se essa comunidade enfraquece demograficamente, a ponto de não conseguir mais manter os edifícios onde os manuscritos estão guardados, os edifícios deterioram, as condições de preservação pioram, e material que sobreviveu por 1000 anos pode ser destruído em décadas por simples falta de manutenção. Não por nenhuma catástrofe dramática, pela lentidão acumulada de infiltrações de água, de fungos, de roedores, de colapsos estruturais pontuais que, sem reparo, se tornam colapsos maiores. O arquivo mais importante do Mediterrâneo Oriental pode simplesmente deteriorar se a comunidade que o guarda não conseguir manter a massa crítica de pessoas necessária para sua manutenção. Isso cria uma ironia específica que os especialistas em preservação identificam, mas que raramente é discutida publicamente com a franqueza que merece. O único argumento que tem alguma probabilidade de convencer os líderes do Monte Athos a cooperar com projetos de digitalização e catalogação sistemática não é o argumento do valor histórico para a humanidade, que não tem peso dentro de uma tradição que coloca o sagrado acima do histórico. É o argumento da preservação como forma de cumprir o mandato de guardar. Se os manuscritos vão se deteriorar por falta de capacidade de manutenção, digitalizá-los é a única forma de garantir que o que guardam não seja perdido. A digitalização como ato de fé, não como concessão ao mundo exterior. Esse argumento está sendo feito com cuidado por pessoas que entendem a lógica interna do Monte Athos. Com que sucesso é uma questão em aberto. O patriarca Bartolomeu tem pressionado nessa direção com uma discrição que reflete a complexidade política da relação entre o patriarcado ecumênico e os mosteiros atônicos, que são canonicamente subordinados ao patriarcado, mas que na prática exercem uma autonomia que torna a relação de subordinação mais nominal do que real. Bartolomeu não pode ordenar ao Monte Athos que digitalize seus acervos. Pode sugerir, encorajar, pressionar através de canais informais. O resultado até 2024 é o progresso parcial que o projeto Manuscripta Athoniensia representa, com 8.000 manuscritos de 30.000 digitalizados em 20 anos. Um ritmo que, se mantido, levaria 70 anos para completar a tarefa. 70 anos durante os quais a população monástica pode continuar envelhecendo, e os manuscritos não digitalizados podem continuar se deteriorando. Mas existe uma complicação adicional que o projeto Manuscripta Athoniensia revelou e que não foi amplamente divulgada. Em 2018, a equipe de digitalização do projeto, trabalhando no mosteiro de Tilandari, o mosteiro sérvio fundado em 1198, descobriu que uma porção dos manuscritos que haviam sido marcados como catalogados num inventário parcial feito nos anos 90 não estava onde o inventário dizia que estava. Não haviam sido destruídos, pelo menos não havia evidência disso. Haviam sido movidos. Para onde? Ninguém sabia ou estava disposto a dizer. A discrepância entre o inventário e o estado real do acervo era de aproximadamente 240 volumes em Tilandari sozinho. 240 volumes que existiam num inventário de uma década antes e que em 2018 não estavam onde o inventário os localizava. A equipe de digitalização registrou a discrepância em seus arquivos internos. Não a publicou. Mencionou em conversa privada a um especialista em manuscritos sérvios da Universidade de Belgrado, que havia intermediado o acesso ao mosteiro. Esse especialista, Dragan Vojvodic, mencionou a discrepância numa nota marginal de um artigo publicado em 2020, numa revista de estudos medievais sérvios, descrevendo-a como evidência da necessidade de inventários mais rigorosos. Não como evidência de nada mais específico. Mas a discrepância está registrada,
e ela é consistente com um padrão que os pesquisadores mais experientes no Monte Athos reconhecem como real. Material que estava em determinado lugar e que depois não está mais, sem que nenhuma documentação explique para onde foi. Material que aparece e desaparece do campo de visão dos pesquisadores de formas que não têm explicação nas políticas arquivísticas declaradas dos mosteiros. Isso nos leva a algo que a maioria das discussões sobre o Monte Athos evita cuidadosamente porque toca numa área onde a distinção entre custódia responsável e ocultação deliberada é impossível de estabelecer a partir de fora. A questão de se há uma camada de gestão ativa do acervo que vai além da simples preservação passiva, que envolve decisões sobre o que se torna visível, o que permanece invisível, o que é movido, o que é colocado em condições de acesso mais controlado quando o interesse externo aumenta. Não há evidência que demonstre isso de forma conclusiva, mas o padrão de comportamento documentado ao longo de décadas é consistente com essa possibilidade, de uma forma que não pode ser simplesmente descartada como coincidência ou como resultado de desorganização. A questão final, a que todas as outras levam, é esta. Se o Monte Athos guarda algo que seus guardiões consideram verdadeiramente extraordinário, algo que vai além do valor histórico dos manuscritos não catalogados, algo que justifica uma resistência ao escrutínio externo que foi mantida com uma consistência de mais de 1000 anos, o que seria esse algo? Não no sentido de especular sobre conteúdos específicos, porque a especulação sem evidência é apenas entretenimento, mas no sentido de entender a lógica que sustentaria a necessidade de guardar algo de forma tão rigorosa por tanto tempo. Porque guardar, por hábito ou por inércia, não produziria o nível de resistência ativa e consistente que os pesquisadores documentaram ao longo de décadas. A resistência ativa e consistente sugere uma consciência do que se guarda que é ela própria significativa. Os monges do Monte Athos acreditam que vivem num lugar onde o véu entre o humano e o divino é mais fino do que em outros lugares. Não como metáfora, como fato literal da sua experiência. E se essa crença é sustentada por uma tradição de experiências acumuladas ao longo de 1400 anos de prática ininterrupta, em condições que foram desenhadas especificamente para produzi-las, então o que o Monte Athos guarda em última instância não é texto, não é manuscrito, não é história. É uma forma de acesso a algo que as categorias do mundo exterior não têm instrumentos para verificar, que a ciência moderna não tem metodologia para avaliar e que a tradição que o guarda considera suficientemente precioso para justificar qualquer custo em termos de relação com o exterior, incluindo o custo de deixar que manuscritos se deteriorem, em vez de submetê-los a processos de preservação que trariam consigo formas de escrutínio consideradas incompatíveis com a natureza do que guardam, incluindo o custo de proibir metade da espécie humana de entrar, incluindo o custo de manter um isolamento que o mundo moderno considera anacrônico e que os monges do Monte Athos consideram essencial. Não para si mesmos, para o que guardam.